volto ao ponto. Quando eu falo da minha avó Rosária, ela continua. Quando você diz, não, meus avós, ou que não estão mais aqui, sim, né, continuam conosco, né, de vários modos. E uma das coisas que continuam é em relação à sabedoria que foram capazes, né, de transmitir. Aliás, o primeiro sinal de sabedoria é a consciência sobre a própria ignorância. Né? Não é à toa que a frase mais conhecida do grande, né, marco de referência da filosofia, que é Sócrates, é só sei que nada sei. Né? Quando a gente lembra disso, fica imaginando que a expressão de admissão, né, da própria ignorância é um passo sério, né, para o conhecimento. Por isso, quando a vovó Rosária dizia tudo que não souber desligar, nem ligue, eu posso usar nisso uma expressão vinda de Nietzsche, né? Quando ele diz lá no Assim Falou Zaratustra, trouxestes os vossos leões do Pireu até aqui, apenas para nos mostrar que o Pireu não é aqui. Posso fazê-lo desse modo. Posso citar o Goethe, posso citar o Hegel, né? Posso citar, quando você falava da exposição, citar Berkeley, que dizia, ser é ser percebido. Ser é ser percebido. Se você não é percebido, você não existe. Né? A ideia mesmo de ser notado. O mundo em que ser alguém que existe é se você pode ser célebre, né? Em que você tem ali a presença. Ora, posso fazê-lo desse modo, ou posso fazê-lo de uma outra forma, que é utilizando, né, a filosofia como um dos caminhos. Posso dizer, como para-choque de caminhão, algo que a gente não deve esquecer. Na subida você me aperta, na descida nós acerta. Certo? Entendi. Ora, eu posso dizer como pantaneiro, pode esperar, jacaré, que uma hora a lagoa há de secar. Então, esse modo, né, da expressão do dia a dia são constitutivos que entram, né, até como um chavão, né, no nosso cotidiano, que serve para expressar algo que é invenção. Nós ainda não temos clareza se a inteligência artificial é capaz de fazê-lo. Isto é, se ela inventa, né, esse papo que nós estamos tendo, ele poderia ter ser feito agora, contando também, né, com uma IA aqui conosco, e que vá trazendo coisas que foram nela introduzidas e que ela coletou. Né? Mas há uma diferença, eu vou fazer, você foi professor de inglês, há uma diferença entre know-how e savoir-faire. Né? Embora as palavras signifiquem a mesma coisa, uma em inglês, outra em francês, know-how é uma coisa mais técnica, mais dura. Savoir-faire tem uma malemolência, aquilo francês, que no o fim das carioca contas, né? chama, né, de um molejo, né, das coisas. Então, esse movimento que as pessoas com mais idade tiveram, e a gente tem que ter a elas reverência, não para ter nostalgia, no meu tempo, outro momento, porque isso a nada conduz, mas para a gente ter um sinal de respeito. Talvez das frases que vêm do mundo da África que eu mais aprecio, a África é um continente, não é um país, tem vários modos de sê-lo, mas uma das coisas mais notadas é quando se diz, quando morre um velho, é como se uma biblioteca se tivesse incendiado. Né? Ora, nós prestamos pouco atenção em pessoas que passaram por outras vivências, e isso é necessário fazê-lo. Quando se pensa em etarismo, nessa distinção, e o preconceito em relação à idade, ela tem uma dupla direção. Tanto se tem preconceito em relação a uma pessoa com mais idade, como em relação a quem tem menos. Se o menino diz assim, isso é coisa de velho, isso é coisa de quem já está ultrapassado, mas também a pessoa com mais idade diz, imagina, está chegando agora, já quer ir na janelinha, olha lá, moleque, não saiu ainda nem das fraldas. Então, esse movimento de desrespeito, de ruptura, ele é muito negativo. A filosofia recolheu, né, foi colhendo as suas percepções exatamente do dia a dia das pessoas. Então, a tua avó, a minha, as pessoas que já foram e que continuam conosco, né, ao seu modo, como eu brincava agora, elas trouxeram coisas que a filosofia foi dar uma percepção analítica, né? Isto é, ordenar de outro modo, mas está, né, recolhido. Quer ver uma coisa que eu gosto? Quando Aparício Torelli, o Barão de Itararé, disse, tudo seria mais fácil se não fossem as dificuldades. Bom. Ora, isso é genial. Né? Isso é genial. Você diz assim, mas é evidente? Não necessariamente. Né? A coisa mais marcante... A primeira coisa que eu penso é, isso é evidente. Então, mas é preciso olhar com um olhar. Ou diz o Aparício Torelli, o Barão de Itararé, tem gente que é como tambor, faz um barulho imenso, mas é oca por dentro.
né? Ela é oca, mas ela faz um ruído imenso. Claro que isso vai sendo recolhido, né, do dia a dia. Por isso, algumas coisas que hoje o mundo tecnológico carrega permite, inclusive, a disseminação daquilo que é a conversa amplificada, né, de outros modos, mas sem ilusões. Afinal, né, é perigoso quando você entrega a tua alma. O Goethe, que eu citei antes, escreveu, né, Fausto, que é uma obra clássica de alguém que vende a alma ao demônio. Posso chamar o demônio agora, sem dar aí um conteúdo religioso, de uma tecnologia que, em vez de nós a possuirmos, ela nos possui. Portanto, possessão tecnológica. Olha aí que coisa. Tem que fazer exorcismo. Professor, uma das coisas que você falou aí, que foi a frase mais célebre de Sócrates, como é que você vai, ao perceber que o que ele está falando é verdade, isso te causa angústia? Porque para mim, bom, eu já estou fazendo esse programa aqui, vai fazer 7 anos. Isso quer dizer que eu já conversei com um monte de gente, né? E à medida que eu vou conversando com as pessoas, eu vou entendendo que existem outros pontos de vista, outras maneiras de enxergar a vida e até o mesmo fato de vários ângulos diferentes, com ideias igualmente válidas, igual a gente já falou aqui também. E o efeito disso é a percepção, no fim das contas, que só sei que nada sei, cara. Isso, e claro. Toda vez que eu vou conversar com alguém que existe ali naquela conversa algo que, obviamente, eu não sei, isso abre todo um novo universo para ser explorado de coisas que eu não sabia que existiam, né? Agora imagina isso numa base diária. Praticamente todo dia acontece comigo. E a sensação que eu tenho é de uma confusão. Não sei se confusão é a melhor palavra, mas quando alguém me pergunta, por exemplo, a minha opinião sobre algum assunto, a minha tendência é dizer para essa pessoa todos os pontos de vista que eu já tive acesso. E aí eu acabo sendo taxado como o cara que fica em cima do muro. Mas o ponto não é esse. Como é que a gente faz para ter clareza, então? Porque eu só sei que nada sei, cara. Mas a expressão só sei de nada sei, utilizada pelo Sócrates há 2.500 anos, ela não é uma demonstração de absoluta ignorância, mas uma expressão de humildade de que não se sabe tudo. Porque uma pessoa que supuser que tudo sabe, ela vai primeiro iludir-se. Há uma diferença brutal, e eu falo isso com frequência, entre autoestima e autoengano. Né? Autoestima é você ter, né, uma noção daquilo que é capaz, da tua possibilidade. Autoengano já é iludir-se imaginando que é mais do que é. Né? O Mário Quintana, que eu citei há pouco, dizia: quem pretende apenas a glória não a merece. Né? Quem pretende apenas a glória não a merece. Por quê? Porque aí há uma marca de arrogância dentro do que se tem. Você identificou algo que é muito especial. Quando o mundo do Renascimento, há 500 anos, trouxe algumas tecnologias de aperfeiçoamento da nossa capacidade, e vou pegar 2 delas, o microscópio e o telescópio. O enxergar no mínimo e o enxergar no máximo. O pegar o mais fundo e o pegar o mais distante. Essas 2 tecnologias, no caso 2 aparelhos, 2 aparatos, ampliaram imensamente a nossa capacidade de desconhecimento. Porque havia coisas que a gente, porque não via, ao olhar no microscópio, notou o quanto ampliou o que se desconhecia. O mesmo em relação ao telescópio. A gente não sabia que não sabia tanta coisa. Então, evidentemente que quanto mais você avança numa percepção das coisas, num conhecimento, todos os programas e conversas que você já teve, isso mostra o quanto que aquilo que você sabe é relevante, mas não é só você que sabe coisas que sejam relevantes. Segundo, que é preciso levar em conta o que outras pessoas trazem. Uma das marcas que eu insisto no cotidiano é: pense com a sua cabeça, mas não pense só com a tua cabeça. Pense com a sua cabeça, tem autonomia, tem a capacidade de liberdade, mas não pense só com a tua cabeça, porque, tal como a inteligência artificial tem a tendência de nos agradar, uma das dificuldades que ela vem apresentando é que ela é muito condescendente, né? Ela é muito afável comigo, porque ela quer que eu goste e continue, e eu também tenho essa tendência comigo mesmo. Né? Isto é, eu sou mais condescendente comigo. Então, para eu poder pensar melhor com a minha cabeça, eu preciso de quem não pensa como eu. É verdade. E do mesmo modo, porque é isso que vai ampliar o meu repertório.
você pergunta, e onde que eu finco a certeza? Porque, afinal, se eu ouço dezenas e dezenas de opiniões, qual é a correta? De maneira geral, a ideia de algo correto na história é um consenso eventual e episódico. Né? Aquilo que, neste momento, nós consideramos, né, o mais verdadeiro. Portanto, vou voltar a um ponto da nossa conversa no início. A verdade é relativa. Verdade relativa não significa que qualquer verdade vale, significa que ela só é compreensível em relação ao contexto histórico, aquele momento, aquela circunstância. Eu não posso chamar Sócrates de machista, embora ele tivesse uma série de reflexões que colocam o mundo masculino como superior ao feminino. Por que eu não posso? Porque o conceito é de agora. Eu não posso dizer que Aristóteles, quando no livro dele sobre ética, ele diz: o homem tem que se comportar como na natureza. Na natureza, toda fêmea obedece ao macho. Aí eu digo assim, tá vendo? Sócrates era também, e Aristóteles era um porco chauvinista. Esse é um conceito que está desfocado. Se você pegar um dos mandamentos da lei mosaica, que muitos chamam de os 10 mandamentos, um deles, hoje traduzido, é não cobiçar a mulher do próximo. No original, ele está escrito não cobiçar o boi, a terra e a mulher do próximo. Porque o mandamento se refere à propriedade, ele não se refere à fidelidade. Se eu for atualizar o mandamento agora e quiser respeitar, ele teria de ser, independentemente de religião, não cobiçar a mulher do próximo, não cobiçar a mulher da próxima, não cobiçar o homem da próxima, não cobiçar o homem do próximo. Você diz assim, mas que loucura, isso aí é uma perda, a humanidade está perdida. Não, é em relação ao tempo, né, ao modo. Né? Nesse sentido, a gente olha esses caminhos e fica imaginando, será que a gente é capaz, né, de fazer com que as opiniões tenham um ponto de certeza?